E aí, amigos, tudo bem? Eu sou Sérgio Souza e você está no Só Acontece com a América. Galera, fazendo mais um vídeo aqui. Semana passada eu não consegui fazer do América Atlético. A gente foi no jogo na segunda-feira, é mais complicado para eu fazer durante a semana. E porque eu tenho a resenha do Coelho. Inclusive, convido vocês a assistir a resenha do Coelho toda terça-feira às 8h30 da noite. Se vocês estiverem escutando barulho aí, o meu vizinho tá dando uma festa, então eu tô fazendo até assim com a mão para abafar um pouco o som, mas vamos lá, vamos falar do América aqui. Galera, jogo América, Novo Horizontino e América, né? Uma partida, mais uma derrota da América na Série B. Tem muito tempo que a gente não perde tanto numa Série B, né? Perdemos muito esse ano já. E mais uma vez a América saiu derrotado num jogo bem de nível técnico bem baixo, na minha opinião. As duas equipes, tá? Das duas equipes, mas o América, como é o nosso foco, me preocupa mais, e principalmente porque nós não conseguimos resultados. Se você estiver jogando mal e ganhando, pelo menos tá bom, né? Mas a gente está jogando mal e não estamos vencendo. Bom, o América entrou numa formação diferente, o Anderson tentou mudar a forma de jogar. O América entrou em campo com Matheus Mendes, Júlio, Ricardo Silva e Lucão. Aí vem o meio campo, né, com os alas, voltando com Marlon, Miqueias, Bruno Barros, Cauã Barros e o nosso amigo Mariano. Mais uma partida fraquíssima do Mariano, mais uma partida muito ruim do Mariano. E nosso ataque com Stênio, Bigode e Miguelito. Ele jogou no 3-4-3. Eu preferi que ele jogasse no 3-5-2, sabe? Acho que do jeito que nós estamos, 3-5-2 melhoraria. Mas foi uma tentativa, né, de modificar a forma como a América vem jogando dos últimos resultados. E o América, mais uma vez, teve Começamos até bem, sabe? A gente começou bem, pressionando o time deles. Chutamos uma bola na trave com o Cauã Barros, uma boa investida dele. Só que o América teve com uma situação de, assim, depois dos 15 minutos, a gente não conseguiu mais chegar perto do gol deles. Eles começaram a acertar a marcação, e o time que acerta a marcação contra o América, normalmente tem grandes chances de ganhar o jogo, porque a gente não consegue sair e a gente começa a tocar para trás, e a gente não tem vou falar uma palavra aqui, personalidade de pegar a bola e virar, fazer jogar para frente, sabe? A gente é marcado, a gente não tem o ímpeto de encarar a marcação, de tocar, de passar alguém. A gente é marcado, a gente fica, cada um fica no seu, o time marca, a gente não tem a capacidade de fazer deslocar, de mexer, alterar a forma de jogar, não, a gente fica marcado e fica uma atitude passiva do América perto dessa marcação. Bom, mas mesmo assim, com eles marcando, a gente conseguiu alguns momentos, a gente conseguiu fazer isso. Um jogador que tentava fazer isso na marcação, por mais que erre, era o Stênio. O Stênio, que eu critico muito a objetividade dele, mas nesse jogo ele estava tentando, ele pegava a bola e partia para cima, e tentava driblar, tentava fazer uma fumaça ali diferente pelo lado direito. E numa falta que ele sofreu, se não me falha a memória, até aos 30 minutos mais ou menos do primeiro tempo, o Miguelito fez uma cobrança de falta, e o Bruno e o Cauã Barros, estou com o Bruno Barros na cabeça, Cauã Barros fez o gol. Bom, 1-0 para nós, mas eu queria falar um pouquinho sobre o Miguelito. O Miguelito, pelo lado esquerdo, ele não rende como ele rende do lado direito, tanto que na seleção boliviana que ele joga do lado direito, perto do gol. Ele é o segundo atacante, e a gente está colocando ele ou no meio campo para correr atrás de volante, ou a gente coloca descolado na ponta esquerda. Acho que nós temos que privilegiar nosso melhor jogador, que é o Miguelito. Deixa ele jogar onde ele se sente bem. Ele tem que jogar onde se sente bem. Os outros têm que se adaptar, porque ele é nosso melhor jogador. E assim, eu não entendo muito por que o Enzo não aproveita ele aonde ele rende mais, que é do lado direito do campo, fazendo para cortar para direita, para chutar, que ele tem um bom chute. Falo isso pro gol que ele fez contra o Criciúma, né? Um golaço. Ele tem esse chute bom contra o time, preocupa o adversário. Bom, mas ele não foi assim, mas a gente estava ganhando de 1-0, e a gente teve a chance de fazer o 2 com o Bigode, chutou meio mascado uma bola, uma jogada de linha de fundo, que cruzaram para trás. Ele quase fez o gol, o goleiro,
nosso Ayrton lá, né? De tristes lembranças, fez a defesa. E quando tudo se encaminhava para 1-0 para a gente tranquilo no primeiro tempo, eles fazem uma jogada meio despretensiosa, assim, e na minha visão, tá muito despretensiosa, porque o América, com 3 zagueiros, o cara cruzou no meio, passou no meio da intermediária nossa, assim, e nenhum zagueiro antecipou, não estava posicionado para cortar o passe, e a bola caiu no pé do atacante deles, pelo lado direito do ataque, esquerdo da nossa defesa, e o Marlon, na minha opinião, precipitou, não precisava daquilo, ele tinha que estar mais atento marcando o cara, ele não, da bola não deixar, o cara tomou a frente dele e ele fez o pênalti. Na minha opinião, um pênalti claro, não tem nem o que discutir. O time deles bateu bem, converteu. Nós sentimos um pouco os gols, mas terminou o primeiro tempo 1-1. Eu falei, bom, 1-1 dos males o menor. Voltamos no segundo tempo, voltamos até bem. Voltamos bem. Acho que o América jogou melhor esse jogo que jogou contra o Atlético. Por mais que o placar foi maior, mas o Atlético foi terrível. Nós chutamos cabeceamos uma bola na trave com o Stênio. O Bigode me perdeu um gol sem goleiro. Tá certo que a bola foi meio torta, meio saindo pouco, mas um cara com a experiência do Bigode, com a qualidade dele, não pode perder esse gol. Esse é o tipo de gol que ele tinha que fazer, principalmente na situação que a gente está. E continuamos ali em cima do criando jogadas, mas se tem um ditado que funciona contra o América, é quem não faz leva. Nós não fizemos e tomamos um gol. Teve-se a dúvida se o cara estava impedido ou não, mas o lance foi mais uma vez a liberdade que tem para chutar na frente da nossa área, que é uma coisa impressionante. Todo mundo consegue chutar na frente da nossa área. Chutou, teve um bate-rebate, a bola sobrou para um cara lá que sempre faz gol, mas o América não fez gol, mas deu assistência. Ficou discussão se estava impedido ou não, sabe? Se tiver 1 milímetro para cá, 1 milímetro para lá, não vou discutir a arbitragem hoje não. A gente tá com mais problema do que a arbitragem, sabe? Eu vi nossa comissão técnica gritando, xingando o juiz. Nós erramos mais do que o juiz. Quando isso acontece, cara, é transferência de responsabilidade da minha opinião, sabe? É a minha visão do jogo hoje. Nós fizemos um jogo ruim, acho que não merecemos perder, tá? Por pior que fizéssemos o jogo, a gente não merecia perder, mas no futebol não tem merecimento. A gente tem competência, bola na rede, nós não tivemos competência, o time deles teve e fez os gols. E no final fizeram o terceiro gol lá, mais um cruzamento na nossa área, né? Uma bola cruzada no escanteio, mais um gol de jogada de escanteio que a gente toma, como foi do Atlético, como está sendo agora, a gente está com dificuldade. Eu acho que esquisito. Ofensivamente, até nós melhoramos, nós fizemos os gols de cabeça aí, mas defensivamente nós pioramos com o Henderson. Pioramos esse quesito porque nós estamos tomando muito gol ali de escanteio. Bom, final do jogo perdemos 3-1 para eles. A situação começa a ficar bem complicada na tabela de classificação, porque temos um campeonato muito duro, muito difícil, e com isso a gente tem se alguém lá de baixo começar a ganhar, nós começamos a ficar na alça de mira para entrar na zona de rebaixamento. E para quem acostumou a disputar a Série B sempre lá em cima, para mim está sendo um choque, para o meu filho está sendo um choque. Então a gente esperava não subir todo ano, mas pelo menos disputar a Série B com possibilidade de subir. E a gente não tem essa possibilidade. Na minha visão, com o que foi apresentado do América até agora, se a gente conseguir ficar no meio de tabela, já vai ser um bom resultado, sabe? Outra coisa que eu percebi no time do América, a falta de, como eu vou falar, não vontade, mas eu falo a confiança. Uma falta de confiança do time incrível. Quando a gente é marcado, cara, marcou o time do América, nós vamos ter problema. Começa a tocar para trás, até a bola chegar no goleiro. É impressionante isso e é irritante. O Bruno Barros é um mestre para fazer isso, voltar a bola para trás. Ele tá marcado, mas ele tem a possibilidade de fazer um passe lateral, sabe, que alguém passe. Outra coisa, é difícil também alguém passar, para quem dá a opção. O jogador do América, quando a marcação do time encaixa, ele pega a bola, olha para o lado, não vê, ninguém se apresenta para jogar. O time se esconde atrás da marcação e o cara tem que voltar a bola para trás. Foi assim contra o Atlético, hoje foi, nossa, toda hora acontecendo isso.
E isso o time vai perdendo confiança e o adversário, esse time não vai vir para frente em cima de mim, eles têm problemas com isso. E todo time já viu que se aperta a marcação na América, ele não consegue sair. Dito isso, mais uma derrota no longo, igual eu falei, tem muito tempo que a gente não perde tanto numa Série B, no primeiro turno. E é complexo a situação. E agora um jogo contra um time que normalmente a gente não se dá bem, que é a Chapecoense, mas nós vamos ter que arrancar esse resultado de qualquer forma. Espero que o Anderson esteja conversando com o grupo, esteja conversando com a diretoria. Estão trazendo mais atacantes, assim, estão empilhando, nós já temos quase mais de um time de atacantes. Aquela situação de quantidade e qualidade no América não é uma coisa assim, em lugar nenhum, né? Mas principalmente no América. Os atacantes que têm sido testados não têm sido tem a performance que a gente espera, sabe? Jogadores fracos, jogadores que, sabe? A gente já viu esse filme tantas vezes antes, eu achei que a gente tinha superado isso, sabe? Aqueles jogadores que alguém vem oferecendo, que é o novo Pelé, e a gente vê que não tem nada, o histórico do cara mostra isso, a gente contrata assim mesmo. E, infelizmente, estamos numa situação muito ruim. Não acredito em acesso. Acredito que a gente vai ter que brigar para ficar no meio da tabela. Se tudo der certo, se não tiver nada errado, a gente continuar na Série B com esse futebol que nós estamos apresentando, vai ser lucro, né? É duro a gente falar isso, mas é verdade. O nosso time não tem condições, assim, nesse momento, com o que tem apresentado, de subir. Igual eu falei, estamos contratando na baseada, e isso normalmente não funciona muito, eu prefiro que tenha critério, assim, é uma coisa que me incomodou um pouco, foi nessa semana, a gente viu um atacante do América indo para o Sub-17, promissor, indo para o Bragantino, e nós trazendo, a gente pegando jogadores que já estão aí, e nós não mostraram nada, ao invés pagando, provavelmente mais caro que ia pagar para esse garoto que está aqui no América. Poderíamos valorizar, poderíamos ter uma venda, mas parece que as coisas lá dentro do América não funcionam de uma forma lógica, né? Entre dar uma oportunidade para um jogador, fazer uma aposta em alguém da base, a gente faz uma aposta no jogador que está há 4 anos aí e faz um gol na vida, né? Complicado, é extremamente desgastante para nós torcedores que vamos ao estádio, ou quem não vai também, que só acompanha o América pelo rádio, pela televisão. Nós americanos estamos passando uma situação que eu até conversei com o pessoal, me lembra muito os anos 80. Os anos 80 nossa era mais ou menos assim. A gente fomos perdendo relevância aos poucos, até a gente não ser nem relevância no Campeonato Mineiro a gente tinha. Então, vamos lá. Espero que as vaidades na diretoria do América se cessem, que pensem mais no América e não pensem em si próprios, porque a situação está complicando. Beleza? Próximo jogo, América e Chapecoense. Estarei lá no Independência. Meu filho falou que não sabe se vai. Meu filho está ficando revoltado, o Dedé está ficando meio chateado com a América. Mas estarei lá para ver os amigos, para trocar uma ideia e ver o América, ver se a gente consegue sair dessa situação. Um abraço, galera. Tudo de bom.